Bom, agora que nós já fizemos a leitura em milímetro, né, nós podemos continuar a nossa atividade fazendo agora uma leitura em polegada, tá? Muita gente tem dificuldade, mas não é dificultoso, é só uma questão de entender como é que funciona, tá? Então, inicialmente, vamos verificar o paquímetro, vamos analisar a escala dele para entender qual que é a resolução em polegada. Vamos iniciar com o paquímetro que é mais comum, que é o paquímetro que tem uma resolução em polegada fracionária, tá certo? Então, vou pegar aqui o paquímetro aqui. Tá aqui. Então, observem aqui que na parte superior desse meu paquímetro, eu tenho uma distribuição em polegada fracionária, tá certo? Vamos analisar inicialmente a escala fixa. Eu vou abrir aqui para a gente poder analisar a escala fixa. Observe que a escala fixa ela sai do zero e vai até a polegada inteira, com várias divisões aqui, tá certo? Então, eu saio do zero e chego na polegada inteira. Quanto que vale cada tracinho, então, da minha escala fixa? Vamos somar aqui? Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá? Então, a minha polegada inteira é dividida em 16 partes. Então, eu vou desenhar aqui para ficar mais fácil para a gente. Então, aqui eu tenho 0 polegadas. Ela é dividida em... Vou desenhar aqui de forma... Só por exemplificando, vale 16 partes. Tá? Então, quanto é que vale cada traço da minha escala fixa? Eu vou pegar uma polegada inteira e vou dividir por 16 partes. Então, cada tracinho da minha polegada vale 16 avos de polegada. Cada traço da minha escala fixa vale 16 avos de polegada. Tá bom? Depois, o que a escala móvel faz? Ela pega esse 1 sobre 16 aqui e divide em várias partes. Tá certo? Em quantas partes a minha escala móvel divide a minha polegada fracionária? Vamos analisar agora somente a escala móvel. Observem aqui que ela divide em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Tá? Então, ela divide em 8 partes. Então, agora, se eu pegar aqui, quanto que vale o meu traço da escala fixa? Vale 1 sobre 16. Se eu pegar esse aqui agora e dividir por 8 partes, quanto que eu vou obter? Né? Então, conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, multiplico 1 sobre 8. Tá? Quando eu fizer essa conta aqui, vai dar 1 sobre 128 polegadas. Ou seja, cada traço da minha escala móvel vale 1 sobre 128 avos de polegada. Então, cada traço da escala fixa vale 1 sobre 16 avos de polegada e cada traço da minha escala móvel vale 1 sobre 128 avos de polegada. Tá ok? Vamos então agora proceder com a leitura. Então, temos aqui uma folha de apoio para fazer as contas. Então, está aqui o meu paquímetro. A abertura aqui, né, que corresponde à leitura aqui agora da escala em polegada. Eu vou ignorar que existe a escala aqui em milímetro, tá certo? Vamos aqui na escala fixa. Mesmo procedimento, ó. Quanto que esse zero aqui da minha escala móvel já andou do zero inicial? Então, ele andou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, que ele já passou por 7 traços da minha escala fixa. Como cada tracinho vale 1 sobre 16, então o que eu tenho? 1 sobre 16, 2 sobre 16, 3 sobre 16, 4 sobre 16, 5 sobre 16, 6 sobre 16, 7 sobre 16. Tá certo? Então, eu tenho a minha escala fixa, me deu 7 16 avos de polegada, mais a minha escala móvel. Vamos ver quanto é que me deu a escala móvel aqui? Na escala móvel, cada traço corresponde a 1 sobre 128 avos de polegada. Então, vou observar aqui, ó, o 1 não coincide, o 2 também não, o 3 também não, mas o 4 coincidiu. Para confirmar, vou conferir os outros. Ó, o 5 também não, o 6 não, o 7 não, o 8 não. Somente o 4 coincidiu.
quer dizer que a minha escala móvel está me dando 1 sobre 128, 2 sobre 128, 3 sobre 128, 4 sobre 128 avos de polegada, tá? Então, a minha escala móvel está me dando o seguinte valor: 4 sobre 128 avos de polegada. Aqui agora é uma soma de fração comum, tá? Então, como é que eu faço? Multiplico aqui por 8, multiplico por 8, eu posso tirar o MMC, tanto faz aqui. Vai ficar 7 vezes 8, nós temos 56 sobre 128, mais 4 sobre 128. Como aqui são iguais, eu posso fazer a soma lá em cima. Vai ficar 60 sobre 128, tá? Então, vou simplificar, vou dividir aqui por 2, vou dividir por 2. Aqui eu vou obter 30, 64. Divido por 2, divido por 2. Aqui eu vou obter 15, 32. Como não tenho mais como simplificar, essa é minha resposta. 15, 32 avos de polegada. Tá bom? Então, é dessa forma que a gente procede à leitura do paquímetro em polegada fracionária. Tá certo? Vamos agora fazer uma outra leitura. Eu vou botar para vocês aqui. Depois eu faço para vocês poderem tentar fazer sozinho. E depois eu passo para você, eu dou a resposta para vocês, tá? Tentem fazer a leitura aí. Deem pausa no vídeo se for necessário para poder fazer as anotações pertinentes. Ok, então vamos lá então. Mesmo procedimento. Quanto que eu tenho na minha escala fixa? Olha lá, já andou 0, 1, 2, 3, 4 sobre 16. Foi o que andou, tá? Então, a minha escala fixa me deu 4 sobre 16, mais a minha escala móvel. Então, vamos agora fazer a nossa escala móvel. Então, observando aqui, aproximando, tá? Observe, o 0 não coincidiu, o 1 também não, o 2 também não. Observem o 3 aqui, ó. É o coincidente, você vê que o 4 já não é mais. Então, a escala móvel coincidiu, foi o 3. 3 o quê? 3 sobre 128 avos de polegada. Então, aqui na minha escala móvel, eu vou colocar 3 sobre 128. Fazendo essa soma aqui, multiplico por 8, multiplico por 8. Opa. Vai ficar aqui 32 sobre 128 mais 3 sobre 128. Quando eu somar, vai dar 35 sobre 128. Não tenho mais como simplificar. Essa é a resposta final. Tá ok? Então, 35 sobre 128 avos de polegada. Só relembrando aqui, se eu pegar a minha peça, então, nós temos aqui, vou pegar, por exemplo, esse lado aqui da peça, tá? Então, observando aqui, ó, nós temos ali 8, 9, 16 mais 5 sobre 128. Então, a resposta aqui vai ser 77 sobre 128 avos de polegada, tá? Tente fazer de cabeça aí, você deve encontrar esse valor, tá? 77, 128 avos de polegada, tá bom? Uma outra questão relevante em relação ao paquímetro com resolução fracionária que vocês têm que ter em mente é quando você passar a unidade inteira, tá? Então, eu vou redesenhar aqui a escala para a gente poder entender como é que funciona, tá? Então, nós temos aqui o 0, aí aqui eu tenho a minha polegada inteira. Tá? Então, vou desenhar aqui. Então, aqui eu tenho meia, 1/4, 1/8, aqui 16. Pronto. A mesma divisão acontece depois. Aqui eu tenho, por exemplo, 2 polegadas inteiras. Acontece da mesma forma. Tá aqui, ok? Então, observem aqui que a divisão que tem antes
do 1 e que tem depois é a mesma coisa. Olha na prática aqui, ó. Olha lá. É a mesma divisão, tá? Então, quando nós temos a nossa escala móvel, por exemplo, ela ficou aqui, aqui seria minha escala móvel, tá? Aqui teria a divisão da escala móvel aqui. Quanto é que daria minha escala fixa? Daria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sobre 16, escala fixa. Ok? Quando eu passo de 1 polegada, eu zero a contagem. Eu não preciso contar agora aqui, ó. Se fosse, por exemplo, se o meu zero tivesse dado aqui, da escala móvel, tá? Então, o que que alguns alunos fazem? Vem contando. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aí coloca 19, 16. Do ponto de vista matemático, não tem problema. Mas do ponto de vista técnico, está errado. Porque quanto é que vale isso aqui do ponto de vista técnico, tá? Então, eu venho contando. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Opa, chegou no 16, é 1 polegada inteira. Então, já coloco aqui, ó, 1 polegada inteira, tá? E quanto que é esse tracinho aqui? Mais o que andou depois daquilo ali. Então, eu tenho o zero a contagem, né? Aqui agora passa meu zero. Então, eu vou ter 1, 2, 3, mais 3 sobre 16, tá? Então, essa posição aqui representa 1 polegada inteira e 3 16avos de polegada, igual a gente viu quando a gente fez a conversão de unidades, tá? Então, quando você passa um inteiro, você sempre vai mudar a sua forma de contar. Você vai zerar e vai começar a contagem novamente. A mesma coisa aconteceria aqui, depois do 2 aqui, por exemplo. Se estivesse nessa posição aqui, quanto é que seria? 2 polegadas inteiras mais 1, 2, mais 2 sobre 16. Aqui simplificando, dá 1 oitavo, fica 2 mais 1 sobre 8. Então, seria quanto? 2 polegadas inteiras e 1 oitavo de polegada. Tá bom? Vamos ver isso na prática? Tá aqui. Então, supondo que a minha leitura ficou desta forma aqui. Olha lá, observe. Então, 1 polegada inteira, aí zerei a contagem. Então, eu venho aqui, ó, eu vou colocar 1 mais, agora, então, eu vou botar aqui inteiro. A fixa, mais a móvel. Então, eu vou somar essas 3 partes agora aí, tá ok? Vamos aqui, então. Então, depois do meu 1, quanto que a minha escala fixa andou? Olha lá. Aqui agora é 1, né? Então, eu vou começar de novo. 1, 2, 3, 4. Então, a minha escala fixa agora, ela tem 4 sobre 16. E a minha escala móvel? Vamos olhar? Qual que é o traço coincidente aqui? Observem, o 4 não coincide, é o 5. O 6 já também não coincide. Então, o que mais coincide aqui é o 5, tá bom? Então, aqui eu coloco mais 5 sobre 128. Agora, eu vou fazer a soma de fração somente com essas duas frações aqui, ó, tá? Então, fica 1 mais, multiplico por 8, 32 sobre 128, mais 5 sobre 128. Então, isso aqui vai ficar igual a 1 polegada mais, somo aqui em cima, 37 sobre 128. Não tenho como simplificar, resposta, 1 polegada inteira e 37 128avos de polegada. Tá certo? É essa forma que você faz a leitura quando o valor ultrapassa do valor inteiro, tá bom? Uma outra característica que pode acontecer, vou mostrar para vocês aqui, é uma situação parecida com essa daqui, ó, na escala móvel. Observem que praticamente nenhum traço coincide, tá bom? Quando nenhum traço coincide exatamente, o que você vai pegar? Aquele traço que mais coincide. Então, observe nesse caso aqui, ó. Eu tenho o 4 que não coincide, o 5 não coincide, o 6 quase, o 7 já não. Então, qual que é o mais coincide aqui, ó? É o 6 ou o 5? Eu diria que é o 5. Tá vendo aqui? Ele que está mais próximo, apesar de não estar coincidindo 100%, ele é o mais próximo. Então, eu pegaria 5 sobre 128, tá? Isso é muito comum acontecer nessa escala em polegada fracionária. Nas outras escalas que são menores, não é tão comum acontecer. Mas caso aconteça,
você sempre vai pegar aquele traço mais próximo que coincide, tá bom? Então é isso daí.